Capítulo 1 Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. O capítulo 1 narra o início da jornada de Napoleon Hill na formulação de sua filosofia de realização pessoal, que teve como ponto de partida uma entrevista com Andrew Carnegie em 1908. Carnegie desafiou o jovem Hill a dedicar pelo menos 20 anos de sua vida, sem qualquer garantia de remuneração, para pesquisar as causas do fracasso e do sucesso, a fim de criar uma filosofia prática para o mundo. Carnegie também previu que durante sua jornada, Hill faria a descoberta de uma força oculta chamada de Outro Eu, que costuma se manifestar apenas em momentos de emergência, quando o homem é forçado pelas adversidades a pensar e mudar seus hábitos. Hill aceitou o desafio e ao longo dos anos analisou mais de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e 500 classificadas como bem-sucedidas. Ele tentou atuar em vários negócios lucrativos, como publicidade, venda de doces, publicação da revista Golden Rule e escolas de vendas, mas sempre acabava sendo tomado por um forte descontentamento que o fazia abandonar os projetos. A descoberta de seu outro eu aconteceu por meio de duas crises extremas em sua vida. O primeiro despertar em 1923. Em Columbus, Ohio, Hill se viu completamente sem recursos, deprimido e paralisado pela indecisão. Durante uma caminhada longa, ele sentiu de repente uma grande calma e a vibração de uma energia estranha. Uma voz interior, o seu outro eu, comandou de forma clara que ele fosse para casa e finalmente transferisse para o papel todos os dados de sua pesquisa. Apesar de se achar ridículo por tentar escrever sobre sucesso estando falido em plena véspera de Natal, ele superou a dúvida e finalizou os manuscritos meses depois. O segundo momento, a grande emergência entre 1926 e 1927. Hill conseguiu um sócio, Don R. Mallett, editor do jornal Canton Daily News, para publicar sua filosofia. No entanto, Mallett foi assassinado pelo crime organizado por denunciar policiais corruptos. Ameaçado de morte, Hill fugiu para se esconder nas montanhas da Virgínia Ocidental. Essa experiência o paralisou com um medo constante, levando-o a um estado de letargia e humilhação, pois ele se sentia incapaz de aplicar em si mesmo os 17 princípios do sucesso que ensinava aos outros. O momento mais dramático do capítulo ocorre no outono de 1927, quando Hill decide caminhar à noite ao redor de uma escola no topo de uma montanha para forçar seu cérebro a pensar. Como um raio, ele compreende que a pobreza e a humilhação eram o período de teste previsto por Carnegie para que ele descobrisse seu outro eu. Ao dominar o medo, ele experimenta uma coragem inédita e recebe uma ordem mental peremptória para viajar a Filadélfia no dia seguinte, onde conseguiria ajuda para publicar seus livros. Seguindo as ordens do seu recém-descoberto outro eu, Hill pede $50 emprestados ao cunhado, viaja para a Filadélfia e se hospeda na suíte mais luxuosa e cara de um hotel, atitude tomada com a intenção de banir para sempre sua mentalidade de escassez e desencorajar o medo. O capítulo se encerra com o seu outro eu, explicando que todas as pessoas abrigam duas entidades em seus corpos, uma motivada pelo medo e outra, o outro eu, motivada pela fé e que não reconhece a palavra impossível. Guiado por essa nova entidade de fé, Hill é instruído a procurar em sua mente o nome do conhecido exato que financiaria os $25 mil necessários para o seu projeto. Capítulo 2 Um novo mundo se revela para mim. O capítulo 2 detalha a rápida reviravolta na vida de Napoleon Hill após ele render-se às orientações do seu recém-descoberto outro eu. Preenchido por uma coragem e fé inabaláveis, ele segue a instrução de buscar em sua mente o nome de alguém que pudesse financiar os $25 mil necessários para publicar sua obra. Após esgotar mentalmente uma lista de mais de 300 conhecidos durante 2 dias, a exaustão o leva a um breve estado de transe, do qual surge o nome de Albert L. Pelton, um antigo conhecido da revista Golden Rule. Hill escreve para ele, e Pelton viaja até a Filadélfia. Após folhear os manuscritos por poucos minutos, Pelton concorda imediatamente em publicar e financiar os livros. Em apenas 3 meses, a obra é lançada globalmente e Hill recebe seu primeiro cheque de royalty
limites, confirmando a mensagem do seu outro eu de que a única limitação existente é aquela imposta pela própria mente. Para se sustentar enquanto os livros não rendiam lucros, o seu outro eu lhe forneceu outra inspiração, um plano inovador para a indústria automobilística que consistia em treinar jovens recém-formados na faculdade para vender carros. Ele apresentou a ideia a um gerente da Buick, que o contratou para treinar 15 jovens, gerando a renda exata de que ele precisava para cobrir todas as suas despesas e justificar sua estadia no hotel de luxo. A partir dessas experiências, Hill consolida grandes aprendizados que justificam o novo mundo do título, o fracasso como uma bênção disfarçada. Ele descobre que toda adversidade e derrota temporária carregam consigo a semente de um benefício equivalente. Hill nota que todos os grandes líderes da história, de Cristo a Thomas Edison, depararam-se com dificuldades prolongadas e fracassos temporários antes de atingirem seus objetivos. Uma nova forma de orar. Hill muda sua relação com a oração. Em vez de implorar por soluções apenas em momentos de desespero, ele passa a orar para render gratidão pelas bênçãos que já possuía, como um corpo saudável, liberdade e uma mente equilibrada. Ele também percebe que, ao orar, é mais inteligente confiar na mente universal para que ela forneça o plano adequado para atingir o objetivo, em vez de focar apenas no objeto final. A distinção entre desejo e fé. Ele compreende que apenas desejar vantagens não basta. A fé é a verdadeira força que transmuta um desejo em realidade. O sexto sentido. O estado de espírito da fé abre portas para um sexto sentido, que funciona como um anjo da guarda, ou um canal de comunicação direta com a inteligência infinita, responsável por transformar pensamentos em formas concretas materiais. Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. O capítulo 3 marca o início da aguardada entrevista, mas antes de apresentar o diálogo, Hill relata o contexto e a crise pessoal que antecederam esse embate. Hill revela que o diabo tentou paralisá-lo logo após a grande crise econômica de 1929. Com a quebra dos bancos, Hill perdeu todo o seu dinheiro e suas propriedades, caindo em um profundo estado de letargia, perda de iniciativa e desespero que durou anos. Ele percebeu que havia sido dominado justamente pela força que o diabo usa para subjugar a humanidade. Hill só conseguiu quebrar esse sentimento hipnótico de indiferença quando percebeu que estava negligenciando um dos princípios de sua própria filosofia, o Mastermind, a associação com outras mentes. Antes de iniciar o diálogo, Hill avisa ao leitor que não importa se o diabo da entrevista é um ser real ou uma criação imaginária, o que realmente importa é o valor prático e a verdade contida nas informações que serão reveladas. Na entrevista, o senhor humano força o diabo a responder às suas perguntas. Os pontos centrais da confissão neste capítulo são: a verdadeira identidade e morada do diabo. Ele exige ser tratado com respeito sob o título de Sua Majestade. Afirmando controlar 98% da população mundial, o diabo esclarece que não possui corpo físico, chifres ou rabo pontudo. Ele é, na verdade, constituído de energia negativa. Ele divide o universo com a sua oposição, Deus, que representa as forças positivas, ocupando a porção negativa de cada átomo e unidade de energia. O seu local favorito para habitar são as mentes humanas, onde ele se instala ocupando os espaços não utilizados do cérebro daqueles que o temem. A principal ferramenta de controle, o medo. O diabo domina as pessoas plantando pensamentos negativos e utilizando 6 medos principais: da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Sendo os mais poderosos o medo da pobreza e o medo da morte, ele utiliza a pobreza e as doenças para enfraquecer o pensamento humano, tornando as pessoas presas fáceis. O que o diabo mais teme, ele confessa que não consegue controlar pessoas que pensam por si mesmas. Por esse motivo, os homens que inspiram o pensamento independente, como Sócrates, Confúcio, Lincoln, entre outros, são seus maiores inimigos. Curiosamente, ele também odeia a riqueza de homens como Rockefeller, cujo dinheiro é usado para curar doenças e combater a pobreza, eliminando assim 2 das maiores armas, medo e doença, que o diabo utiliza para subjugar a humanidade. A corrupção da juventude. Sua Majestade se orgulha de usar hábitos destrutivos, como
como o álcool e especialmente o cigarro para dominar os jovens. Ele explica que o cigarro quebra a persistência, a resistência e a capacidade de concentração, servindo como porta de entrada para que outros maus hábitos tomem conta da mente. Controle em escala global. O diabo revela que também opera em nível macro, utilizando o medo sistêmico e generalizado. Ele se gaba de ter causado a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 e revela que está tentando provocar uma nova guerra para manipular líderes e implementar ditaduras, já que o caos e o terror impedem as massas de pensarem por conta própria. Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. O capítulo 4 apresenta a revelação da arma mais perigosa e ardilosa do diabo para assumir e manter o controle da mente humana, o hábito de alienar-se, que pode ser entendido como deixar-se levar pelas circunstâncias ou procrastinar. A seguir estão os pontos centrais e os métodos cruéis revelados por Sua Majestade neste capítulo. O que é o alienado? O diabo define o alienado como alguém que se recusa a pensar por si mesmo. É a pessoa que permite ser influenciada por circunstâncias externas e tem preguiça de usar o próprio intelecto. Como os alienados não sabem o que querem da vida, eles aceitam qualquer coisa que o diabo lhes ofereça, e suas opiniões não são próprias, mas sim implantadas pelo próprio diabo. Os aliados do diabo: pais, professores e religião. A revelação mais polêmica do diabo é que ele toma o controle da mente das pessoas ainda na juventude, usando justamente aqueles que deveriam protegê-las. Ele afirma que pais, professores e líderes religiosos são seus maiores ajudantes na destruição do pensamento independente. A religião é usada para plantar na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Ao focar no medo e em um mundo após a morte que elas não conhecem, a religião aniquila a coragem e a capacidade da criança de pensar racionalmente. Os pais ajudam o diabo ensinando os filhos a acreditarem cegamente e sem questionar nas convicções familiares sobre religião, política e casamento. Assim, o controle mental passa de uma geração para outra. As escolas. O sistema escolar foca em fazer as crianças memorizarem informações e adotarem o pensamento dos outros, em vez de ensinar como organizar o conhecimento e pensar de forma independente. A alienação na vida adulta. O diabo também destrói a autodeterminação nas práticas comuns do dia a dia, fazendo com que as pessoas se alienem em áreas fundamentais. Saúde, fazendo-as comer em excesso ou de forma errada, causando obesidade e indigestão, o que diminui a capacidade cerebral. Casamento, induzindo homens e mulheres a casarem sem propósito, apenas para entrarem em uma rotina de brigas constantes sobre dinheiro e filhos, esgotando o tempo que poderiam usar para sair da alienação. Trabalho e dinheiro, levando as pessoas a aceitarem o primeiro emprego que encontram apenas para sobreviver, instalando nelas o medo constante da pobreza. Paralelamente, ele as induz a gastar tudo o que ganham. O perfil do alienado versus não alienado. O alienado não tem autoconfiança ou imaginação, começa as coisas e não termina, tenta sempre pegar atalhos, perde a paciência facilmente, tem opiniões sobre tudo, mas não domina nada, critica os outros pelas costas e vive arranjando desculpas, álibis para seus fracassos. O não alienado possui uma mente totalmente sua e a utiliza. Ele está sempre engajado em um plano organizado com um propósito claro na vida, pensa e decide rápido, fala diretamente, assume a linha de frente nas batalhas da vida e nunca culpa os outros por seus próprios erros. Eles são os que se tornam líderes ou acumulam grandes riquezas, pois o diabo simplesmente não tem poder sobre pessoas que pensam por si mesmas. A cura para a alienação. Quando questionado sobre qual mensagem curaria um alienado desse hábito diabólico, o diabo responde a contragosto que o segredo é acordar e dar, ou seja, prestar algum tipo de serviço útil para o maior número possível de pessoas antes de tentar receber algo em troca. Capítulo 5. A confusão continua.
O capítulo 5 dá continuidade à confissão do diabo, que, encurralado, é forçado a revelar mais detalhes de suas armadilhas. E mais importante, a fórmula para escapar do seu controle. Logo no início do capítulo, o diabo admite que não tem poder sobre o autor, porque Hill conquistou seus próprios medos e descobriu que o diabo não é uma criatura com chifres, mas sim uma energia negativa que habita a mente daqueles que o temem. A seguir estão os pontos e truques centrais revelados por Sua Majestade neste capítulo. Bajulação, a isca da vaidade e do ego. O diabo revela que a bajulação é uma de suas armas mais úteis, pois ataca duas das fraquezas humanas mais comuns: a vaidade, especialmente nas mulheres, e o egocentrismo, especialmente nos homens. Através da bajulação, ele consegue abaixar a guarda de pessoas inteligentes e fortes, preparando-as para o hábito de se alienar. O fracasso como arma, o diabo usa o fracasso para quebrar o moral, a autoconfiança e a imaginação das pessoas. Ele as induz a fracassar porque sabe que a maioria desistirá após 2 ou 3 tentativas, tornando-se alienadas definitivas. Somente os não alienados, nem como Thomas Edison e Henry Ford, entendem que o fracasso é apenas uma derrota temporária e tiram proveito dele. A força da propaganda. Ele se gaba de ser o maior propagandista do mundo. O diabo mistura ideias negativas nas notícias, nas escolas, nos filmes e no ambiente de trabalho sem que as pessoas percebam. É através do medo sistêmico criado pela propaganda que ele inicia corridas aos bancos, crises econômicas e prepara o terreno para ditaduras, fazendo as pessoas trocarem sua liberdade por promessas de segurança e comida. Os subornos, propinas do diabo. Para entrar na mente humana, ele usa os desejos naturais das pessoas como iscas. Os subornos mais eficazes incluem o desejo por sexo, dinheiro, comida, poder sobre os outros, jogos de azar e vaidade. Ele usa a fome de dinheiro, por exemplo, frustrando a pessoa até que ela desista e seja dominada pelo medo da pobreza. Se a pessoa consegue a riqueza rapidamente e sem disciplina, ele a ataca através dos excessos. Comer demais arruinando a saúde, ou vícios em sexo e drogas, destruindo sua capacidade de pensar racionalmente. A cura, como se proteger da alienação. Pressionado pelo autor a dar uma fórmula para proteger os seres humanos, o diabo lista os métodos de autodefesa contra o hábito de se alienar, pensar por si mesmo em todas as ocasiões, decidir definitivamente o que quer da vida, criar um plano de ação e não aceitar a derrota permanente. Aprender a extrair a semente de uma vantagem equivalente de todas as derrotas temporárias, prestar serviços úteis antes de esperar recompensas materiais, tratar o tempo como seu maior ativo e não desperdiçá-lo, substituir o medo pela fé inabalável, reconhecer que você deve controlar a vida ou ela controlará você. Em resumo, o diabo conclui que a defesa suprema se resume a um único comportamento, seja definido em tudo o que você fizer e nunca deixe pensamentos inacabados na mente. Forme o hábito de tomar decisões definidas. A pessoa que age com um propósito claro e não procrastina simplesmente fecha as portas da sua mente para o diabo. O capítulo 6 aprofunda-se na misteriosa lei da natureza que o diabo utiliza para consolidar o seu controle irreversível sobre as mentes humanas. O ritmo hipnótico. A seguir estão os conceitos fundamentais revelados por Sua Majestade neste capítulo. O que é o ritmo hipnótico? O diabo explica que a natureza mantém o equilíbrio de todo o universo, desde o movimento das estrelas até a sucessão das estações, através dessa força magnética. Na mente humana, o processo funciona assim: qualquer impulso de pensamento ou ação repetida torna-se um hábito. Quando esse hábito é repetido o suficiente, ele atinge o último estágio, que é o ritmo. Uma vez que o ritmo é estabelecido, a natureza o assume e o torna permanente. A armadilha do redemoinho. O diabo compara o ritmo hipnótico a um redemoinho na água. Uma pessoa pode flutuar livremente por um tempo, mas assim que se aproxima e é pega pela correnteza, não consegue mais escapar. Ele usa o medo da morte como uma de suas maiores armas para iniciar esse processo, pois a incerteza paralisa as pessoas, fazendo com que parem de pensar e comecem a se alienar, drifting, até caírem no redemoinho do ritmo. O escape do autor, o mastermind. Pressionado, o diabo confessa que quase conseguiu prender o próprio Napoleon Hill em sua teia, induzindo-o a se alienar através de subornos como o sexo e o desejo por autoexpressão.
No entanto, Ryu conseguiu quebrar o feitiço quando encontrou um grande amor e começou a usar o princípio do Mastermind, mente mestra, em harmonia com sua esposa. O diabo admite que perde o poder sobre as pessoas quando duas ou mais mentes se combinam para se conectar diretamente com a inteligência infinita. A dualidade da lei, pobreza versus riqueza. O ritmo hipnótico não julga, ele apenas fixa permanentemente os pensamentos dominantes. Se uma pessoa teme a pobreza e foca nisso, a lei atrai a miséria, tornando a pobreza uma verdadeira doença. Por outro lado, se a mente exige riqueza e sucesso de forma definida, a mesma lei atrai os equivalentes físicos dessa prosperidade. Por isso, o diabo zomba do conceito de sorte ou milagre, afirmando que são apenas palavras criadas pelos humanos para explicar a lei de causa e efeito que eles não compreendem. O maior medo do diabo, ele confessa que seu maior temor é que surja um verdadeiro pensador no mundo, capaz de ensinar às massas que se o tempo gasto com o medo fosse revertido em fé, as pessoas obteriam tudo o que desejam e estariam salvas de seu controle. Ele também declara detestar os cientistas, pois eles pensam por si mesmos, estudam as leis da natureza e seguem a religião da verdade, o equilíbrio universal. Quando questionado sobre o motivo de Deus, a oposição, simplesmente não aniquilá-lo, o diabo explica que ambos representam as energias positivas e negativas do universo, dividindo o mesmo poder e coexistindo em um equilíbrio perfeito e imutável. A vantagem do diabo, segundo ele próprio, é que ele usa o ritmo hipnótico de forma mais astuta, pois oferece subornos prazerosos, como vícios, vaidade e dinheiro, para atrair as pessoas aos pensamentos negativos. O capítulo 7, Sementes do Medo, aprofunda a discussão sobre a essência da força universal e revela como o diabo utiliza o medo, especialmente através das instituições religiosas, para afastar os seres humanos da sua verdadeira fonte de poder. A seguir estão os pontos e revelações centrais deste capítulo. A dualidade da força universal. Quando questionado sobre o motivo de Deus não o aniquilar, o diabo explica que a força universal pertence a ambos de forma igual. É uma energia neutra que pode ser usada para objetivos positivos, Deus, ou negativos, diabo. A grande revelação é que essa mesma força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto por Deus, ou pelo diabo, através da força do próprio pensamento. A interceptação do diabo, sementes do medo. Os seres humanos não encontram o caminho direto para a inteligência infinita porque o diabo os intercepta primeiro. Ele planta pensamentos destrutivos na mente das pessoas, como ganância, inveja, luxúria, ódio e principalmente o medo, fazendo com que elas usem o poder de suas mentes para fins negativos. O papel das igrejas. O diabo confessa uma de suas maiores ironias. Ele não tenta destruir as igrejas, em vez disso, ele as utiliza. Ele usa os líderes religiosos para manter vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas, semeando o medo, a incerteza e a indefinição através da religião. Ele impede que as pessoas pensem por si mesmas, forçando-as a se alienarem e caírem no ritmo hipnótico. O diabo afirma que nenhum ser humano precisa temê-lo ou bajular a Deus, e que entender isso abre as portas para a fonte de toda a força, a aplicação positiva do ritmo hipnótico. O capítulo esclarece que a lei do ritmo hipnótico funciona como um imã. Se a mente teme a pobreza, atrai a miséria, explicando o ditado: a miséria adora a companhia. Por outro lado, se a pessoa exige o sucesso, foca nele e se recusa a aceitar substitutos, o ritmo hipnótico toma conta desse desejo e o transforma em realidade física. A ponte para a libertação. Apesar de a natureza forçar as pessoas a se adaptarem aos seus ambientes, como uma semente que só sobrevive no clima certo, o ser humano tem o poder de escolher e modificar o seu ambiente. No final do capítulo, o diabo admite que é possível reverter o ritmo hipnótico do negativo para o positivo, e é forçado a concordar em revelar os 7 princípios da psicologia que libertarão as pessoas de seu controle. O capítulo 8 marca o início da revelação dos 7 princípios
princípios capazes de quebrar o controle do diabo, o ritmo hipnótico e libertar as pessoas. O primeiro e mais importante desses princípios é o propósito definido. O diabo, forçado a confessar, revela os seguintes pontos fundamentais sobre este princípio. A defesa suprema. Qualquer ser humano que tenha metas claras e haja com planos definidos pode forçar a vida a lhe entregar exatamente o que deseja. O propósito definido atua fechando a porta da mente contra o diabo, tornando impossível que ele invada os pensamentos da pessoa, a menos que consiga induzi-la a hesitar e voltar a se alienar. Como perdemos esse poder? Todos nascem com o privilégio e o potencial de ter um propósito definido, mas 98% das pessoas perdem essa capacidade por falta de uso. O diabo ganha vantagem na infância. Como as crianças nascem com a mente em branco e aprendem por imitação, elas absorvem os medos, invejas e limitações expressados por seus pais, professores e líderes religiosos. Isso destrói o pensamento independente e planta a semente da indefinição, a armadilha do sucesso. A lei da compensação. O diabo confessa que possui um truque para derrubar até mesmo aqueles que escapam dele usando o propósito definido. Ele preenche a mente dessas pessoas com ganância por poder e egoísmo, fazendo com que violem os direitos dos outros. Quando isso acontece, a lei da compensação entra em ação e o diabo retoma sua vítima. Ele também avisa que planos baseados em fins imorais podem trazer ganhos rápidos, mas o tempo acaba por destruí-los, pois a imoralidade não se sustenta a longo prazo. O perigo das emoções. Amor e medo. O diabo considera o amor e o medo suas armas e iscas mais eficazes. Ele afirma que o amor pode ser perigoso, pois é uma emoção capaz de encobrir a razão, cegar a mente para os fatos e anular a força de vontade. Pessoas que buscam a autodeterminação devem dominar suas emoções e não permitir que nada se coloque acima do seu propósito. A ação supera a perfeição. Um conceito muito importante revelado é que um plano fraco, aplicado com definição, tem mais chances de sucesso do que um plano brilhante executado de forma indefinida. A pessoa definida não aceita a derrota como fracasso permanente. Se os planos falham, ela os substitui por novos, mas nunca muda o seu propósito principal. Em suma, o princípio do propósito definido deve ser exercitado e treinado como se constrói um músculo, através do uso constante e sistemático em todas as decisões da vida. O capítulo 9, Educação e Religião, explora a aplicação prática do propósito definido na vida cotidiana e apresenta críticas contundentes aos sistemas de ensino e às instituições religiosas, que o diabo considera grandes facilitadores de seu domínio. A seguir estão os pontos centrais e as revelações abordadas neste capítulo: casamento e o falso dever. O diabo afirma que mentes incompatíveis não devem ser forçadas a permanecerem juntas em casamentos infelizes, pois o atrito constante leva inevitavelmente à alienação. Ele também redefine o conceito de dever, argumentando que o maior dever de um ser humano é para consigo mesmo. Na busca por uma vida plena e feliz, ele critica os pais que mimam os filhos sob um falso senso de dever, privando-os da oportunidade de aprender com a necessidade e com as adversidades, a verdadeira oração e a fé. O diabo revela que a maior parte das orações falha porque as pessoas as iniciam preenchidas pelo medo e apenas imploram a Deus que resolva problemas que elas mesmas criaram, o que é uma atitude de alienados. A oração eficaz é aquela feita com um propósito definido e insistente. A fé é descrita como a ausência total de pensamentos negativos, permitindo a conexão direta com a inteligência infinita. As falhas da educação e da religião. O diabo confessa que as escolas e as igrejas são os seus aliados mais úteis, porque ajudam a converter as pessoas ao hábito de se alienarem. Enquanto as igrejas frequentemente paralisam a mente das pessoas através do medo, o sistema escolar erra ao focar apenas na memorização de fatos e na obtenção de notas, em vez de ensinar as crianças a pensarem por si mesmas, a organizarem o conhecimento para uso prático e a terem propósitos definidos. A reforma educacional do diabo, desafiado a apresentar uma solução, Sua Majestade sugere uma lista radical de mudanças para o sistema escolar, que inclui ensinar aos alunos a liderarem seus trabalhos de forma prática, aprendendo a organizar ideias e a fazer a gestão do tempo.
O que comer e como a alimentação afeta a saúde do corpo e da mente, a verdadeira função da emoção do sexo e como transmutá-la em uma força propulsora para o sucesso, a diferença entre derrota temporária e fracasso para que aprendam a extrair vantagens das adversidades, a pensar de forma independente, tomar decisões rápidas e desenvolver o autocontrole, a aplicar a regra de ouro, entendendo que tudo o que fazem aos outros fazem a si mesmos, a substituir as aulas teóricas tradicionais por mesas redondas lideradas por profissionais práticos, empresários, cientistas, artistas, etc. A definição de pecado. O diabo define pecado como qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Ele cita como pecados comuns comer e transar em excesso, nutrir pensamentos de ódio e inveja, mentir, roubar, aceitar uma vida que não se deseja e viver na ignorância. Ele conclui afirmando que as formas de pecado mais destrutivas de todas são o medo e a ignorância. O capítulo 10. Autodisciplina apresenta o segundo dos 7 princípios necessários para quebrar o padrão do ritmo hipnótico e alcançar a autodeterminação. O diabo revela que uma pessoa jamais poderá liderar os outros ou alcançar o sucesso se não conseguir primeiro dominar a si mesma. A falta de autodomínio é a forma mais destrutiva de indefinição e o caminho direto para a alienação. Para iniciar o processo de autodisciplina e evitar as armadilhas do diabo, o indivíduo deve focar em controlar 3 apetites principais, responsáveis pela maior parte das fraquezas humanas. O desejo por comida. A maioria das pessoas come em excesso ou combina alimentos de forma muito pesada, o que sobrecarrega os órgãos e causa a autointoxicação, envenenamento do sistema digestivo. Esse excesso torna a máquina do cérebro lenta, destrói a capacidade de pensar com clareza e leva rapidamente ao hábito da alienação e a problemas de saúde. A autodisciplina exige comer apenas o necessário e manter o sistema intestinal limpo para garantir um cérebro funcionando perfeitamente. O desejo pela expressão do sexo. O diabo afirma que o sexo é a emoção mais poderosa que motiva os seres humanos. Quando negligenciada e deixada fora de controle, excesso de indulgência leva invariavelmente à pobreza, à perda de ambição e à alienação. O segredo dos grandes líderes é a transmutação. Em vez de reprimir essa energia natural, a pessoa disciplinada aprende a controlá-la e redirecioná-la como uma força propulsora em seu trabalho e em seus objetivos. O sexo controlado e transmutado fortalece a imaginação, dá persistência, combate os medos e cria uma personalidade altamente magnética. O desejo de expressar opiniões imprecisas e não solicitadas. O hábito de falar demais, sem buscar os fatos, desenvolve o que o diabo chama de mente gafanhoto, que pula de um assunto para o outro sem concluir nada. Esse hábito é impulsionado pelo egocentrismo e pela vaidade. A pessoa que fala em excesso expõe seus planos e dá aos outros a oportunidade de lucrar com suas ideias, além de perder a chance de aprender escutando os outros. O diabo também critica severamente o hábito de dar opiniões voluntárias através de cartas de críticas, atitude que apenas atrai inimigos e expõe a pessoa a estelionatários. O capítulo se encerra com a maior lição sobre o poder pessoal. Em meio a todas as emergências da vida, a única força no universo sobre a qual o ser humano tem controle absoluto é o poder de seus próprios pensamentos. Nenhum outro ser ou força pode privar o homem de seu direito ao pensamento livre e independente. A autodisciplina é a chave mestra que garante que o indivíduo assuma o controle dessa força inabalável para libertar a si mesmo. O capítulo 11, Aprendendo com a Adversidade, apresenta o terceiro dos 7 princípios para libertar a mente do ritmo hipnótico. O tema central, abordado por Napoleon Hill e pelo diabo, é que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. A seguir estão as principais lições e revelações de Sua Majestade sobre o fracasso e a adversidade. Derrota temporária versus fracasso permanente. O diabo confessa que a maior parte das pessoas é dominada por ele, justamente no momento em que desistem de tentar. Se as pessoas compreendessem a diferença entre uma derrota temporária e um fracasso, não desistiriam, pois o sucesso geralmente está a apenas um passo além do ponto em que a maioria para de lutar. O fracasso é um estado de espírito e uma circunstância criada pelo próprio homem, só se tornando
real se for aceito como permanente. A bênção disfarçada. O fracasso, em vez de ser puramente negativo, funciona como uma bênção disfarçada porque quebra o padrão do ritmo hipnótico e liberta a mente para um novo começo. Ele serve como um clímax que prova que os planos adotados estavam errados, forçando a pessoa a mudar de direção, testar sua força de vontade e formar novos hábitos de pensamento. O despertar do outro eu, a perda de bens materiais e as grandes catástrofes ensinam a maior de todas as lições. O ser humano não tem certeza da posse de nada, exceto do poder do seu próprio pensamento. A adversidade quebra a vaidade e o egoísmo, forçando o indivíduo a depender menos de forças materiais e mais de suas forças espirituais e do sexto sentido para acessar a inteligência infinita, a natureza e a necessidade de mudança. A natureza não tolera a inércia e usa o fracasso como uma ferramenta para forçar as pessoas a se adaptarem às suas leis, assim como ela usa doenças para quebrar um ritmo físico prejudicial do corpo e crises econômicas para quebrar o ritmo negativo em massa de uma sociedade. Ela usa o fracasso para redirecionar o indivíduo. A reação diante da crise, alienados versus não alienados. A vida não oferece imunidade contra a adversidade a ninguém, a diferença reside na reação. Enquanto a adversidade quebra a confiança e a esperança do alienado, que tem vontade fraca, ela provoca o efeito oposto no não alienado. O não alienado luta com mais força diante da derrota e a converte em benefício. A lei da compensação. O diabo revela que a lei do ritmo hipnótico opera exatamente como a lei da compensação de Ralph Waldo Emerson. Através dessa lei, a natureza equilibra o positivo e o negativo em todas as relações e matérias. Os resultados dos fracassos ou dos sucessos podem não ser imediatos, pois o tempo é um fator inexorável, mas a compensação é sempre inevitável. O capítulo 12, Ambiente, Tempo, Harmonia e Precaução, conclui a revelação dos 7 princípios capazes de quebrar o controle do ritmo hipnótico. Neste capítulo, o diabo detalha o funcionamento de 4 forças cruciais que determinam o destino humano. Ambiente, o meio. O ambiente consiste em todas as forças mentais, espirituais e físicas que influenciam as pessoas. O diabo revela que a parte mais importante do ambiente são as associações íntimas, especialmente o parceiro de casamento e os colegas de trabalho, pois as pessoas absorvem inevitavelmente os hábitos de pensamento daqueles que as cercam. O mastermind, mente mestra. Para se proteger do hábito da alienação, a pessoa deve assumir o controle do seu ambiente criando uma aliança amigável. Mastermind, com indivíduos cuidadosamente escolhidos para ajudar no alcance de um propósito definido. Afastamento de influências negativas. É dever de todo ser humano afastar implacavelmente qualquer influência que desenvolva hábitos de pensamentos negativos, mesmo que isso signifique afastar-se de parentes, pois somente os fortes, que controlam seu ambiente, sobrevivem e são mestres de seus destinos. Tempo. O tempo é descrito como a própria lei do ritmo hipnótico, a 4ª dimensão. Ele age penalizando o indivíduo que nutre pensamentos negativos e recompensando aquele que mantém pensamentos positivos, cristalizando-os em hábitos permanentes. A sabedoria. O tempo é o tempero que amadurece as experiências humanas. O diabo destaca que conhecimento acumulado não é sabedoria. A verdadeira sabedoria é a habilidade de se relacionar com as leis da natureza e com as outras pessoas, e ela só é adquirida através do tempo e das experiências de adversidade e fracasso, geralmente após os 40 anos de idade e apenas por indivíduos não alienados. Harmonia. Através da lei da harmonia, a natureza força todos os indivíduos a se adaptarem e se interrelacionarem com as influências dominantes do ambiente em que estão inseridos. Numa associação, quem estabelece o ritmo e a influência dominante é sempre o indivíduo que age com um propósito definido. É por isso que os líderes de sucesso são extremamente cuidadosos, cercando-se apenas de pessoas que pensem e ajam em termos de sucesso, garantindo assim que a harmonia do ambiente trabalhe a seu favor. Precaução. Logo após o hábito da alienação, a falta de cautela é a característica humana mais perigosa. O alienado age primeiro e pensa depois, permitindo que qualquer pessoa se ligue a ele, aceitando o primeiro emprego que aparece e negligenciando a cautela no casamento e nos negócios.
negócios. Em contraste, o não alienado age sempre com cautela, planejando seus passos e abrindo precedentes para as fragilidades humanas de seus parceiros. O diabo adverte que cautela excessiva é apenas medo disfarçado e que a aplicação mais vantajosa e inteligente da precaução deve ser feita na escolha rigorosa de seus associados, garantindo que ninguém se aproxime intimamente sem contribuir de forma positiva para o seu crescimento espiritual, mental ou econômico. E aqui encerramos o resumo de todos os capítulos do livro Mais Esperto que o Diabo de Napoleon Hill. Deixe o seu like e se inscreva no canal.